Bom dia. Aproveitar que eu estou esperando um paciente entrar online para conversar com ele hoje. E é justamente isso que eu vou conversar, sobre febre familiar do Mediterrâneo. Já falei algumas vezes, mas é sempre bom relembrar porque a gente tem muita dificuldade. Então, a febre familiar do Mediterrâneo é uma das doenças autoinflamatórias mais comuns do ponto de vista genético. Ela perdeu agora apenas para DATA2 e para VEXAS, que são as mais comuns realmente, né? A febre familiar no Mediterrâneo, ela passou por várias etapas por ser a mais antiga. Então, ela passou pela etapa de diagnóstico clínico, para depois adquirir o diagnóstico genético, né? E a gente já viu, inclusive, que diversas outras doenças que antigamente a gente chamava de febre familiar no Mediterrâneo, no final das contas, virou outra doença, porque a gente antigamente não tinha tanto acesso ao exame genético. Mas então, como é que eu faço o diagnóstico? O diagnóstico de febre familiar mediterrâneo hoje, mais aceito, é um critério classificatório do professor Gator, né? Ele sugere que na presença de uma mutação genética, né, confirmatória, pelo menos um desses três sintomas, né? Um dos três. Febre que dura de 2 a 3 dias, dor abdominal ou dor torácica. Então, se eu tenho um exame genético positivo, ou seja, duas mutações, porque é uma doença recessiva, basta um desses dois para eu ter. Mas se eu tiver mutação recessiva e tiver cegueira, isso faz diagnóstico de febre familiar? Não, isso não faz diagnóstico de febre familiar. Você achou aleatoriamente uma mutação homozigótica no gene da febre familiar no Mediterrâneo, heterozigótica composta, né? Se eu não tiver critério genético definido, o que ele sugere? Ele sugere que na presença de pelo menos dois desses três, ou seja, febre curtinha, dor abdominal ou dor torácica, né? Ou artrite. Porém, esse critério negativo ele é muito discutível, porque, novamente, uma pessoa pode ter cegueira, surdez, dor abdominal por causa de uma doença diverticular dos cólons, que causa dor, uma coledoclitise que fica dando dor recorrente, e ela pode ter dor torácica referida daquilo. Quer dizer, é muito discutível esse negócio do critério não genético, porque não existe uma doença genética que não seja genética, né? É muito estranho. Então, o critério bem aceito hoje é genética mais manifestação clássica. Genética mais manifestação não clássica não é considerável. Genética com manifestação pouco clássica também fica um pouco discutível, entendeu? E a genética tem que ser duas mutações. O tratamento, como todo mundo já sabe, é feito em 3 etapas. Profilaxia, que a droga mais usada é a colchicina. Depois, a gente usa tratamento de crise aguda, que pode ser doses altas de colchicina, que ninguém tanto faz isso mais, corticoide ou até shots de anti-L1, né, que existe o anakinra e o canakinumab. E profilaxia das complicações a longo prazo, que a gente faz com ou anti-L1, quando fica refratário, quando não tolera mais a colchicina, quando mesmo usando a colchicina começa a aparecer outras coisas, né? Que é com anti-L1, que é principalmente o canakinumab e o anakinra, que é o que a gente mais usa, né? E ou manifestações que podem aparecer por causa da doença em si. Então não tem nada a ver com a doença, mas apareceria, né? Como outras manifestações, como artrite, espondiloartrite, psoríase, que não é da doença febre familiar no Mediterrâneo, mas aparece por causa da doença febre familiar no Mediterrâneo, entendeu? E esse a gente trata de acordo com o protocolo natural dessas doenças. Então, era isso que eu queria falar sobre febre familiar no Mediterrâneo, um mini review, né? Para poder ajudar a fazer diagnóstico e tratar.